As imagens que vocês acabaram de assistir aí no começo desse vídeo, elas foram extraídas com essa magnífica câmera que está aqui do meu lado. A Canon C500 Mark II. Essa câmera da linha C Cinema da Canon, que é equipada com sensor full frame. E ela reúne características que faz dela, né, para mim, ser uma câmera especial nos dias de hoje. Especial e diferenciada. Ela é pequena o suficiente, compacta e feita dessa forma modular, que quando ela não está com nenhum acessório acoplado nela, ela fica de um tamanho tão reduzido que dá para usar em diversos gimbals, mesmo não sendo esses profissionais, esses usados aí na indústria cinematográfica. E poderosa o suficiente porque ela tem diversos codecs interessantes, incluindo o 12-bit RAW 5.9K, que ela é capaz de gravar interno. Pessoal, eu tô chocado de conhecer essa câmera que tá aqui do meu lado. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer a Canon BR. Canon, brigadão mais uma vez por ter disponibilizado aqui essa câmera por alguns dias para que eu pudesse tirar minhas conclusões e gravar um vídeo aqui em português BR para o pessoal. Então, brigadão, sem vocês isso aqui não seria possível. A C500 Mark II e a C300 Mark III, que é a minha câmera, nesse exato momento que está me filmando agora, elas são idênticas, sem pôr nem tirar nessa parte externa, nessa carcaça toda. A única coisa que diferencia uma da outra é exatamente a capinha aqui onde você abre, onde aparecem os slots dos cartões de memória, onde uma está escrito C300 Mark III e a outra C500 Mark II. De resto, elas são totalmente idênticas. Então, elas foram construídas aí numa mesma era, né, para atender o público dessa mesma forma. Elas foram feitas para ser modulares, pequenas, compactas e, de acordo com a sua necessidade, você vai aumentando o tamanho dela, colocando acessórios, certo? Que existem acessórios adicionais, como acessórios que são fabricados pela Canon, que no caso eu mostro para vocês. Por exemplo, eu estou aqui com um também fornecido pela Canon, que é essa unidade dessa parte traseira, que ela vai adicionar algumas coisas. Então a câmera ela pode ir aumentando conforme você for necessitando de algo a mais. Essa unidade, por exemplo, ela vai garantir mais entradas XLR de áudio para você estar fazendo uma gravação, uma parte de alimentação para trás para você colocar baterias V-mount e você energizar tanto a câmera quanto outros acessórios. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo que eu tenho de uma peça que vai estar sendo utilizada. Eu tô aqui, por exemplo, utilizando esse plate aqui, esse cage super bacana de uma marca, inclusive aqui do Brasil, que se chama Little Cine Tools. Muito bacana isso aqui, super pequeno e compacto, como vocês podem ver. Isso aqui vai aumentar as possibilidades de entradas aqui do que você quiser colocar de acessório na sua câmera, mantendo aí um tamanho pequeno. Então, como vocês podem ver, essa câmera, tanto a C500 Mark II como a C300 Mark III, ela é toda modular e vai te dar essa opção de você estar trabalhando também, além de usar acessórios originais, tá usando também acessórios aí de terceiros para estar compondo toda a sua câmera de acordo com a sua necessidade, seja profissional ou não. Se você curte as músicas e os efeitos sonoros aqui do meu canal, então experimenta o Epidemic Sound. É de lá que vem todo o conteúdo sonoro daqui. E você fica despreocupado com direitos autorais. Você fica livre para postar nas principais redes sociais. O link tá aqui na descrição. E você experimenta 30 dias grátis. Uma das coisas muito incríveis dessa câmera aqui é que você pode, através de 4 parafusos, remover
essa parte frontal aqui, onde no caso aqui agora tá com malte EF, tá? Para você colocar as lentes da série fotográfica da Canon ou, por exemplo, as lentes da série CNE Cinema, que também tem o bocal, os mounts, tem as entradas EF. Você pode remover essa parte e colocar o mount PL para estar aceitando essas infinidades de lentes aí que a indústria cinematográfica usa até hoje como a tradição mesmo. Tem muita lente da série PL sendo utilizada até hoje, então você tem como, através de 4 parafusos, você mesmo fazer essa troca sem precisar mandar para uma autorizada. É lógico que não vem, no caso, as duas juntas aqui quando você compra a câmera. Você tem que optar e escolher por um desses 2 mounts e você pode comprar o outro adicional e fazer essa troca você mesmo. Essa câmera aqui ela já acompanha o grip superior, esse top aqui, o que vem na parte de cima. Já também acompanha o grip lateral, que inclusive tem o botão de REC e você tem também ali acesso a todo o menu da câmera. Isso aqui é bem legal, já é idêntico praticamente às da C200 que eu tive, a C300 Mark III, é um padrão aí. E também já acompanha o monitor LCD, que ele é touch screen, e eu particularmente gosto demais desse monitor. O monitor da C500 Mark II e da C300 Mark III que eu tenho são idênticos, um pouquinho maior do que da C200, mas tem o mesmo padrão. Você vai colocar fixado no grip de cima e vai te dar total mobilidade, você pode mexer para qualquer lugar. Eu diria que você não precisa de um monitor externo, já que esse aqui move para qualquer direção e já tem um tamanho bem razoável para você conseguir compor aí as suas filmagens sem ter problema nenhum. Bom, padrão já na linha C Cinema, eu adoro os filtros NDs internos dessas câmeras aqui. Filtros NDs motorizados, você vai ter o stop 2, 4 e 6 e você tem como habilitar o modo estendido, que você vai ter o 8 e o 10 stops também. Eu gosto demais dos filtros NDs da linha C Cinema da Canon, são super confiáveis. De todos os filtros NDs que eu testo e que eu tarraxo na frente da lente, esses aqui que são internos, né? Eles vão entre o sensor e a lente ali, antes de você colocar a lente. Então ele vai antes, você não vai precisar ficar colocando filtros NDs tarraxados na sua lente. Isso aí é muito melhor, você praticamente não tem alteração de cor nenhuma, eu não consigo notar alteração de cor nenhuma utilizando esses filtros NDs e nem alteram também a nitidez, é de altíssima qualidade e são motorizados. Com apertar de um botão para cima e para baixo você consegue aumentar o stop ou diminuir o stop. Uma mão na roda que facilita demais e evita isso de ficar rosqueando e tirando filtros LEDs, principalmente quando você troca muito de lente, que é um pé no saco. Outra coisa que eu adoro em cinema câmera, principalmente essas cinema câmeras aqui da Canon, elas possuem entradas XLR, no caso 2 entradas XLRs aqui nativas, com excelentes pré-amplificadores, tem Phantom Power 48 volts se você precisar, e eu sempre gravo direto utilizando o meu microfone colocado, já plugando direto na entrada dessas câmeras aqui. No caso, eu estou usando aqui o Shure SM7B ligado direto na minha C300 III sem passar por nada. É uma mão na roda, uma facilidade, é outra coisa que eu adoro numa cinema câmera. Você conseguir fazer tudo sem precisar de nenhum acessório externo para resolver o problema como esse aqui. Nessa câmera você vai encontrar aí diversos terminais físicos, como por exemplo 12G SDI, HDMI 2.0, enfim, vai estar suprindo aí as necessidades da maioria dos casos aí, seja profissional ou não, em relação a todo esse monitoramento de entradas e saídas daquilo que você precisa. A bateria que acompanha esse produto é a BP A60, aquela da maior, e ela vai te garantir em torno de 2 horas aí com você operando e gravando com a sua C502. Ela consome bastante bateria comparado com as demais câmeras, como por exemplo a C200, como por exemplo com a nova C70, que é super econômica, mas ela é poderosíssima, assim como a C300 Mark III, elas exigem mais
não tem o que fazer. O legal dessa câmera aqui que eu sempre falo, né, e quando você tem uma experiência com uma cinema câmera é difícil de você voltar atrás, é que ela possui todos esses botões físicos na parte lateral, que te garante aí uma experiência diferenciada, porque você consegue fazer muita coisa sem precisar ficar entrando no menu o tempo todo, né? Tem gente que acha muito chato essa história de ficar entrando toda hora no menu, e uma câmera como essa, ela te dá essa opção de todos esses botões aqui que eles estão alocados em locais estratégicos da câmera para você ter uma experiência diferenciada. E todos esses botões aqui, eles são customizáveis. Então, quer dizer, se você quiser setar cada um de forma diferente do que já vem pré-setado de fábrica, você pode escolher aí e deixar exatamente do seu jeito, do jeito que você gosta de usar. Então, isso aí é super bacana, ponto positivo para uma cinema câmera aqui dessa. As entradas aqui, os slots para cartões de memória disponível na C500 Mark II é o seguinte, você vai poder colocar 2 cartões CF Express, né? E esses cartões, eles são necessários para você gravar nessas altas resoluções aí, 5.9K RAW, não tem jeito, você vai precisar de qualquer maneira de pelo menos um cartão desse CF Express. São cartões bem carinhos, mas não tem jeito, é necessário para uma alta qualidade de imagem gerada nessa câmera aqui. Mas o mais legal é que você pode também tem um slot aqui para você colocar um cartão SD e ele vai já gravar simultaneamente os proxies, né? Eu, por exemplo, tive dificuldades de rodar o 5.9K 12-bit RAW Cinema Raw Lite aqui desta câmera aqui no meu PC. O meu PC roda tranquilamente o 12-bit RAW 4K da C303, roda normal, sem proxy nenhum. No entanto, o 5.9K 12-bit RAW da C500 Mark II, eu precisei fazer os proxies para rodar tranquilamente e eu ter uma timeline ali fluida. Então eu já gravei os proxies automaticamente já no cartãozinho SD. Ela já é capaz de fazer isso, que facilita muito na hora de que você chega em casa e você coloca no seu PC, você já passa direto esses arquivos, os arquivos originais, os arquivos proxies e já começa a trabalhar ali, no meu caso, dentro do Premiere. Então, isso aí é muito legal. Os arquivos, pessoal, quando você filma em 5.9K RAW, são gigantescos. Além de pesado, ele é gigantesco. Qualquer trabalhinho que eu faça, que eu tiver que fazer com uma C500 Mark II, vai ali 300, 400, 500 gigas, tranquilo para gerar um vídeo aí de uns 10 minutos. Então, haja espaço em HD, mas não tem jeito. 5.9K RAW, desse Cinema Raw Lite aqui, é muito pesado mesmo, não tem o que fazer. Só que a flexibilidade que você ganha é algo que Thiago, eu já não abro mais mão disso. Eu costumo falar que eu não perco nenhuma imagem que eu filmo quando eu uso o RAW. Qualquer errinho que eu, porventura, tenha cometido ali na gravação, uma exposição um pouco a mais, eu consigo resolver ali na parte bruta do arquivo, sem atrapalhar, sem ir para o processo destrutivo, que eu costumo chamar, né, o color grade, de um processo destrutivo, onde você está ali destruindo a imagem para atingir um resultado do seu agrado. Antes disso, você consegue, na aba bruta aqui, resolver esses problemas como se você tivesse voltado lá no tempo e gravado de forma correta na sua câmera. Então, o Cinema Raw Lite, ele já é um RAW ali que tem as coisas que eu costumo mexer e que eu acho necessário. O que tem já é o suficiente e eu gosto bastante desse formato aqui. Vamos falar um pouquinho do que essa câmera é capaz. A C500 Mark II, ela possui um sensor full frame de aspecto 17:9. Ele tem o tamanho exato de 38.1 milímetros por 20.1 milímetros. E ele é capaz de gravar diversos codecs, o que é muito bacana, porque você pode escolher e você tem uma flexibilidade maior dependendo da sua necessidade. Esse sensor aqui, ele é capaz de atingir 15 stops de range dinâmico, que é bastante coisa, já é o suficiente para você fazer qualquer tipo de color grading e ter uma imagem maravilhosa extraída com essa câmera aqui.
Eu, Thiago, não notei absolutamente diferença nenhuma desses 15 stops aqui de range dinâmico para os 16 stops da C70 e da minha C300 Mark III. É um pouco diferente, é difícil comparar uma com a outra também, já que isso aqui é um sensor full frame e tem uma interpretação um pouquinho diferente do que os sensores Super 35mm têm. É uma visão um pouquinho diferenciada. Eu diria que esta câmera aqui com o 5.9K RAW 12-bit tem uma imagem um pouco mais cristalina, né, por causa da resolução. É uma resolução, é uma nitidez ali muito acertada, muito nítida, mas muito prazerosa, e um desfoque do full frame que é incrível e difícil de atingir com um sensor Super 35mm. É por isso que eu achei essa C500 Mark II tão especial no quesito qualidade e beleza de imagem. Você tem a possibilidade de gravar então em 5.9K RAW 12-bit em até 30 FPS. Se você escolher 60 FPS, ele também consegue gravar em 5.9K RAW, só que cai de 12-bit para 10-bit. Se você quiser gravar em 4K RAW, você tem que escolher a opção Super 35mm, ele vai sair da opção Full Frame do sensor e você tem que escolher Super 35mm, ele vai te dar a possibilidade de gravar em 4K RAW. E se você quiser gravar em 2K e atingir 120 FPS, você precisa habilitar o sensor Super 16mm. No caso, ele vai fazer um crop para simular aí o sensor Super 16mm. Dessa forma, você tem todas essas opções de gravação em RAW. As opções de XFAVC são incríveis também nesta C500 Mark II. Você consegue gravar XFAVC, que é um codec bem mais amigável, inclusive, para o programa de edição. Inclusive, rodou muito mais tranquilo no meu PC enquanto eu estava editando. Você consegue filmar em 4K, e é um 4K belíssimo, 10-bit 422, porque ele é um oversampling do 5.9K. Então, você tem aí uma nitidez muito incrível também nesse arquivo XFAVC, e já roda bem mais fácil também, e ele é um arquivo de tamanho menor. No caso do 5.9K 12-bit RAW, ele tem 2.1 gigabits por segundo, um arquivo enorme e poderosíssimo. No caso do XFAVC 4K, ele tem 810 megabits por segundo. O Dual Pixel Autofocus presente aí nessa linha toda cinema da Canon é algo que eu adoro, eu gosto demais. Sempre estou usando, dificilmente eu me vejo numa situação que eu preciso colocar em um foco manual, porque geralmente esse foco automático dessas cinema câmeras, elas já resolve o meu problema, que nem agora eu estou filmando com o autofocus dela ativado, muito bom. Não é diferente aqui na C500 Mark II. Inclusive, ela tem algo que é muito, muito legal, que é o sistema que você pode colocar como Face Only. Isso aí é muito legal, é demais, eu sempre uso. Porque quando você está focado e você sai da cena, ele mantém o foco naquele lugar ao invés de ficar ranteando lá para trás e focando, por exemplo, o fundo já que você saiu de cena. Então ele grava aquele lugar último que ele entendeu que você estava, e quando você volta, ele já volta no traqueamento automático. Então eu gosto bastante desse sistema aí, desse modo Face Only que você pode escolher nessas cinema câmeras todas aqui. Essa câmera aqui, né, a C500 Mark II, por ter um sensor full frame, ela já tem aí um benefício legal de trabalhar em low light, quer dizer, você consegue mais claridade entrando num sensor maior, o que facilita aí o trabalho e o desempenho de uma câmera dessa em baixa luz, né? Ela é suficiente para trabalhar num ambiente de baixa luz, ela tem ali o ISO suficiente que dá conta do recado. E o mais legal, quando você filma em 5.9K RAW, por exemplo, você pode dar, você trabalhando numa timeline, por exemplo, em 4K, que é o que a maioria das pessoas fazem, você reduzindo essa escala, você acaba reduzindo também qualquer tipo de granulado que possa aparecer na sua imagem, o que dá uma impressão de que o produto é ainda melhor em baixa luz. Então, eu estou extremamente satisfeito
e a ISO dela tem o suficiente para aquilo que eu tô acostumado a fazer. Outra feature bacana é a presença da estabilização de imagem interna aqui na câmera. Isso aí é muito legal porque ela vai garantir uma estabilização para quando você usa a câmera sem um tripé e você tá parado com ela na mão, te dá aí uma imagem muito mais estabilizada. E se você utilizar esse S em parceria com o IS de uma lente, né, da ótica, né, se essa lente possuir, o resultado fica mais surpreendente ainda, fica totalmente aceitável para vídeos, então, uma câmera na sua mão. Ele não vai substituir um gimbal, né? Mas se você estiver parado, fazendo o papel de tripé, com a câmera na sua mão, ela já vai ser capaz, com esse S ligado, de suprir esses tremidos que você faria naturalmente. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter ajudado aí, passado as informações e as minhas experiências sobre a C500 Mark II, sem dúvida a melhor câmera em termos de qualidade de imagem que já passou na minha mão em toda a minha vida. É uma câmera extraordinária que eu tô feliz demais de poder testar e apresentar aqui para vocês. Canon BR, mais uma vez, brigadão por tudo, e eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!